ainda nos nossos dias, a ser enfrentado pela igreja pós-moderna, pelos cristãos da atualidade, uma outra realidade extremamente preocupante: o respeito aos líderes espirituais nos nossos dias só ocorre enquanto eles estão a favor das pessoas, avalizando seus feitos. Se opuserem, serão execrados. Há pouco tempo estava ouvindo o testemunho de uma senhora, não é da nossa denominação, de outra denominação aí, mas ela estava contando uma experiência que ela teve acho que foi na Suécia ou na Suíça, acho que foi na Suíça. Ela foi convidada para fazer uma série de mensagens numa igreja lá da Suíça, e ela foi, e falou, claro, a pessoa falar na Suíça, se prepara o melhor que você tem, pegar aquele prestado do que o outro tem para poder fazer bonito, né? E foi assim, vou dizer o nome da pessoa que talvez alguém conheça. E ela foi lá, e no primeiro dia ela apresentou uma mensagem contra o pecado. E sabe o que aconteceu? Os líderes da igreja chamou o pastor: vem cá, pastor, ó, essa dona não vai falar mais aqui não, porque se ela continuar falando, nós vamos embora, e olha, a entrada da igreja vai lá embaixo, você vai ficar sem salário. Você sabe o que aconteceu com ela? O pastor chamou e disse: minha irmã, nesse dia você não pode falar mais, agora outras coisas, não isso. E ela, sabiamente, preferiu ir embora, porque falar o que as pessoas queriam ouvir. Mas a Bíblia nos diz que nos últimos dias isso iria acontecer. Os homens, os humanos, iriam escolher mestres e ensinadores para falarem coisas que eles queiram ouvir, e não a verdade, a palavra. E nós temos que enfrentar isso nos dias modernos, e como cristão não podemos aceitar, não podemos concordar com isso de maneira nenhuma. É um desafio a ser enfrentado, mas é um desafio que o cristão tem que enfrentar. Vai ter problema? Certamente. Jesus, na sua mensagem escatológica, ele disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, de tal maneira que, se fosse possível, até os escolhidos entravam nesse bolo. Por isso, é um enfrentamento no mundo espiritual que nós, como cristãos, temos que fazer. E é por isso que nós necessitamos de sempre estar na presença do Senhor, em oração e através da leitura da sua palavra. Terceiro grande desafio que o cristão pós-moderno tem que enfrentar são as falsas doutrinas e as novidades espirituais que atraem e amoldam os comportamentos eclesiásticos. Tem surgido, meus irmãos, os grupos mais estapafúrdios. Aqui perto surgiu uma igreja do Curso de Cristo. Ali no Jardim Leblon tem a igreja da Coroa de Cristo que brilha. Será que tem Coroa de Cristo que não brilha? Mas tem uma lá. E assim, se você entrar na internet, você vai ver os nomes mais terríveis dizendo igreja. E o que mais me deixa apavorado, que essa turma tem sempre seguidores. Tem gente que segue essa coisa por aí. E é por isso que cada igreja que surge com esse nome mais absurdo e com as doutrinas mais absurdas, com um monte de gente atrás. E nós, como cristãos, temos o desafio de manter íntegro o contexto da palavra de Deus, a verdade revelada nas Escrituras. Não podemos nunca, meus irmãos, esquecer os ensinos de Jesus. Em Lucas 16, em Mateus 11:13, a lei e os profetas juraram até João. Mas nos nossos dias está surgindo um monte de profetas novos aí. Quem está vendo com a verdade? Jesus ou eles? É isso que nós temos que enfrentar. É isso que o
cristianismo tem que colocar em seu coração. Os versos constituídos do 9º e o 10º nos mostra exatamente isso. Olha só o que diz: não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais. Aqui é uma figura, esse alimento aqui no comportamento, está se tratando de coisas espirituais, cerimoniais. Só há uma verdade absoluta e eterna: perene, Jesus. Não adianta encontrarmos atalhos nessa questão da verdade ou das verdades espirituais, porque Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é. Seu sacrifício foi e é suficiente. Os versos de 12 a 16 do texto que nós acabamos de compartilhar nos diz assim: assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar um pouco por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até Ele para ou fora do acampamento, suportando a desonra que Ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. A Bíblia diz que nós somos estrangeiros aqui, não sois do mundo. A nossa suficiência tem que estar centrada em Cristo. Continuando: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Confessar o nome do Senhor Jesus significa adquirir a cidadania celestial. Os versos 9 e 10 do capítulo 10 de Romanos diz exatamente isso. Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. E é isto que nós precisamos ter em mente. E o grande desafio do cristão pós-moderno é levar essa mensagem à necessidade das pessoas se renderem por inteiro, não parcialmente, ao Senhor Jesus Cristo, confessando como Senhor e Salvador da sua vida, porque só desta forma nós haveremos de retirar, arrancar no meio da perdição, no meio do inferno, pessoas e trazer para o reino de Deus. Por isso que Jesus disse, ao estabelecer a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque eu e você, meu amado irmão, cristão autêntico, temos a autoridade dos céus para entrarmos, arrancarmos as portas do inferno e tirarmos pessoas para o reino de Deus. Amém. Mas para isso temos que estar centrados na pessoa de Cristo, porque o poder vem do alto, mediante a aceitação de Cristo. Até mesmo a pessoa do Espírito Santo em nós é consequência de aceitarmos Cristo. O verso 13 do capítulo 1 do livro de Efésios diz exatamente isso. Quando nele cremos, somos selados por Deus com o Espírito Santo na verdade. Por isso, meu ouvinte, você que está nesse contexto todo de um mundo tenebroso, necessita de acordar a sua vida no contexto, nos limites da palavra da verdade. Se você quiser se tornar um cidadão dos céus, é honra. Não se adquire a cidadania celestial porque é filho de pastor, de presbítero, de diácono, de professor de escola bíblica dominical ou do crente mais piedoso. Se torna filho de Deus quando individualmente, exclusivamente individualmente, a pessoa rende seu Senhor Jesus e convida para fazer parte da sua vida. Você já fez isso?